Eu recebi uma dúvida do Rafael, na verdade ele colocou essa dúvida dentro do grupo de alunos do Agência 10X. Então, para quem não sabe, eu tenho um treinamento chamado Agência 10X, é um treinamento de vendas e gestão para donos de agência, você pode até mesmo se considerar uma agência. E lá dentro desse grupo que a gente tem dentro do Face, ele postou uma dúvida assim, até onde a minha agência deve trabalhar com anúncio? De que forma que a minha agência deve trabalhar com anúncio? E ele colocou um grupo de perguntas específicas. E antes de entrar nessas perguntas, eu quero chamar você para se inscrever nesse aqui que é o maior canal para donos de agência, freelancers e consultores do Brasil. Acredito que a gente seja do mundo, até procurei referência, não tem ninguém falando para esse mercado, ainda bem, que bom, podemos ser até internacionais, não tem esse problema. Se você fala espanhol, eu ainda não falo espanhol, mas tudo bem, ativa as legendas. Se você fala inglês, eu falo inglês, mas hoje o canal é somente português e ativa a legenda também, não tem problema algum. E se você quiser aprender mais sobre, sempre mais sobre agências digitais, se inscreve aqui no canal, aperta o botão de se inscrever, aqui embaixo está aparecendo direitinho, se inscreve, ativa a notificação, senão o YouTube não leva para você, e já senta o dedo no like, porque o que a gente vai falar é importante. Então vou contar uma historinha rápida para você. Quando eu comecei, era só mato, né, vamos dizer, né? Mas o mercado de marketing digital estava só começando no Brasil. Em 2004 eu comecei a trabalhar com marketing digital, especificamente com SEO lá em Itajubá, voltado para o mercado americano, então não era muito na linha de agência. Em 2008 eu abri a Mestre SEO, que depois veio se tornar a Agência Mestre, e comecei a ter contato cada vez mais com outras agências. E uma coisa sempre acontecia com principalmente as agências de mídia, e eu sempre fui contra isso, que é a primeira pergunta do nosso amigo lá: quem é o dono da conta de anúncios? E aí tem dois tipos de pessoa. Tem as pessoas que hoje em dia falam, é óbvio que é do cliente. E tem outras pessoas e outras agências que falam, é óbvio que é da agência. Nos dias de hoje ainda existem esses dois modelos, mas lá no início, praticamente todas as agências colocavam isso, inclusive em contrato, dizendo, olha, eu vou criar para você uma conta, a conta é minha, você não tem acesso à conta, eu sou o único dono, e se você sair daqui, você sai sem a conta. Inclusive até mesmo de Google Analytics. A gente cansou de pegar projeto onde a conta de Google Analytics nem vinha, não tinha dados históricos. Por quê? Porque a agência ficava com todas as informações. Então a primeira pergunta do Rafael é, cara, quem que é o dono da conta de anúncios, né? Quem é o responsável? E aí eu sempre partilhei da ideia de que o meu objetivo de negócio é ajudar o meu cliente a crescer. Se ele optou por não crescer comigo, cara, eu criei coisas para ele que leve essas coisas. Então, porventura, né, quando a gente só fazia SEO, poxa, se eu fiz uma série de otimizações para ele, quando ele saía, ele levava essas otimizações. Também, diferente até de anúncio, eu estou abrindo aqui um parênteses, né? Abre um parênteses, em SEO era engraçado, porque tinha umas agências no início que vendiam um serviço de link building, né? Alguns pilantras do mercado, e é bom falar isso, é safado, nego safado mesmo, né? Ele ia lá, criava um monte de site que apontava link para o cliente. Quando o cliente saía da empresa, inclusive tem até alguns desses últimos safados ainda no mercado aí, né? Mas enfim, eles apontavam links para os clientes, e quando o cliente saía da agência, eles cortavam todos esses links. Por quê? Porque era da rede deles. E na mesma hora o cliente via uma queda brutal de tráfego orgânico, porque aqueles links que eles recebiam sumiram do dia para a noite. Falando, nossa, eu saí da agência, agora perdi até posicionamento orgânico, agora está complicado. E a gente cansou de resolver problema assim. E o objetivo para o cliente nessa hora, quando ele chegava na nossa agência, na Mestre SEO na época, é falar, olha, isso era o que o seu prestador de serviço fazia. Ele fazia uma estratégia errada e inclusive que poderia penalizar o seu negócio, né, o seu site. E no caso de anúncios, quando a gente começou a fazer anúncio, a gente viu muitas agências, né, clientes que chegavam pra gente e falavam assim, olha, eu não tenho a conta, porque para eu sair da conta, começaram a criar um artifício de você tem que pagar 20 mil reais pela conta. Então, é óbvio, também tinha cliente que às vezes era meio sacana, entrava na agência, ficava 3 meses, eles estruturavam tudo e saía com a conta de anúncio. Existe ainda. Mas o que eu tenho para dizer para você é, nos meus contratos e a minha recomendação é, foque no seu trabalho. E o cara tá te pagando para criar uma conta com série de conjunto de anúncios, e que seja aqui o Google Analytics e tudo mais, para ele. Então é aquela história, como é que você vai construir uma casa de uma pessoa e na hora que ele te manda embora, você vai levar a casa inteira embora? Não faz o menor sentido, você está criando um produto, você está produzindo um produto para aquela empresa. E eu vi diversas ações na justiça por conta desse tipo de problema, tá? Eu não sei qual é a jurisprudência nisso, né? Ou seja, quem ganha, quem não ganha, mas no meu modo de ver
quem é o dono da conta de anúncios? Sempre é o cliente. Aqui na Mestre é isso, sempre é o cliente. Ele quer sair e ele quer levar a conta de anúncios, ele pode levar. Já tiveram clientes que já saíram, levaram a conta de anúncio e continuaram usando os nossos anúncios? Sim. Já tiveram clientes que saíram, levaram a conta de anúncio e não usaram. E tá tudo bem. O objetivo é que ele fique na agência. Se ele não ficou, cara, não me importa. Não é a conta aqui de anúncios que vai segurar mais ou menos o cara. Não deve ser isso que deve segurar mais ou menos o cara. Segundo item, que é importantíssimo, né? Que é muito ligado a esse. O cliente tem acesso à conta de anúncios? Hoje na Mestre, sim, é o cliente, a gente faz o cliente criar uma conta, ele dá acesso à agência, então tem toda essa estrutura disponível nos dias de hoje, dentro do Google e dentro do Face, para dar acesso à agência. Então, a conta é dele, ele criou no usuário dele, ele concede acesso para a gente e, óbvio, o acesso fica disponibilizado para o cliente, correndo o risco do cliente entrar lá e mexer nas campanhas. E sim, isso acontece. Mais no nosso contrato a gente tem dizendo, olha, você não pode fazer alterações diretamente nas campanhas porque isso pode influenciar os resultados. Mas não tem uma proibição, assim, do tipo, você é terminantemente proibido de alterar qualquer coisa nas campanhas mediante uma multa de R$200 mil. Não existe. A gente coloca, não, se você mexer, basicamente o resumo é esse, se você mexer, você pode afetar os resultados. E se afetar os resultados e você vier me cobrar, não tem como você me cobrar sobre resultados. Essa é a lógica básica, tá? E a gente faz esse tipo de aviso durante o procedimento de entrada do cliente aqui e durante os meses de trabalho. Então, às vezes, tem clientes que entram lá e falam, ai, nossa, o orçamento vai estourar. Ele vai lá e pausa todas as campanhas. O que o analista nosso faria? Diminuir o orçamento para R$1 para as campanhas não pararem, para o pixel não deixar de ficar otimizado, e aí, quando voltasse o orçamento, a gente retoma o orçamento original. Então, o cliente pode sim acabar alterando, e ele pode entrar lá, pausar um grupo de anúncios, pausar um anúncio específico, sem a gente saber, coisa que já aconteceu na Mestre, e depois ele cobrar um resultado, sendo que a gente não sabia, no meio de um grupo, de um conjunto de vários anúncios, que aquele lá específico tinha pausado. E aí o cliente veio falar, mas vocês deveriam saber que eu pausei o anúncio. Mas como? O Google nem o Facebook dá um alerta, olha, essa campanha agora está pausada. Não, ele não avisa. No meio de 50 conjuntos ou grupos de anúncios, você não vai achar que só aquele foi pausado. Você não vai esperar, porque você que entra lá e faz essa mudança. Então a gente faz um alinhamento de expectativa com o cliente dizendo, olha, se você quiser que altere alguma coisa, me passa que eu faço. Não tem problema eu fazer, mas eu sabendo fica mais fácil de gerenciar. E por último, né, quem insere a grana, né? Então, quem gerencia a verba dentro da plataforma. Hoje, a orientação geral aqui dentro da Mestre é como o cliente é o dono da conta, como ele que nos dá o acesso, ele é responsável por colocar a verba dentro da conta. Então, colocar o cartão de crédito ou gerar um boleto, né, pagar o boleto é um trabalho dele. E muitas das vezes o que os nossos analistas fazem quando é uma conta de boleto, a gente gera o boleto e envia por e-mail para o cliente. Olha, esse aqui é o boleto diretamente do Google, do Facebook, não é o boleto de cobrança da agência. Isso aqui é para abastecer a conta de anúncio para a gente poder trabalhar. No máximo isso, né? Ou às vezes, sei lá, o cartão de crédito tá bloqueado por limite, né? A gente recebe lá, olha, o Facebook tentou debitar do teu cartão de crédito, não foi possível. Aí eu trabalho da agência, do profissional da agência, mandar para o cliente dizendo, olha, seu cartão de crédito está sem limite, está sem saldo para poder ser debitado, a gente precisa resolver isso, ou coloca um novo cartão, ou faz pagamento da fatura, ou resolve isso direto com o seu banco, tá? Então, hoje, o dono da conta é o cliente, ele te dá acesso, mas ele não deve mexer na conta para que você tenha organização. Ele é o responsável por carregar a conta, não é a agência. E também isso era perigoso lá no início, pelo seguinte, vou contar alguns casos dessa última parte. Tinham agências lá no início que faziam a famosa safadeza também do tal do markup. Que basicamente era o seguinte, a agência que administrava a grana recebia, sei lá, R$10 mil do cliente para poder investir nos anúncios. Então ele ia lá, tirava, né, o percentual da nota fiscal de recebimento, então sei lá, 10%, estou aqui chutando valores. Ficava R$9 mil para poder investir, ela ia na planilha, fazia o investimento, né, era a conta dela que o cliente não tinha acesso, então ele não conseguia ver os dados, ela soltava um Excel
de relatório e manipulava os dados do Excel para mostrar que gastou mais. Então, às vezes a agência gastava 5 e mostrou que gastou 9. Assim, hoje em dia raramente isso acontece, mas o famoso markup foi uma forma com que muitas agências cresceram no início, óbvio que não duraram, obviamente, né? Porque esse modelo não dura, você passa a perna em um outro, em um hoje e amanhã você vai cair porque você criou um business baseado nisso, né? Mas muitas pessoas ganharam dinheiro com esse tipo de estratégia de maquiar os números, dizendo que gastou mais quando gastou menos, embolsava o dinheiro, então era muito comum de você chegar, ver contas assim, mostrar o relatório, né? Pegava a conta, mostrava para o cliente, ele fala assim, mas não gastava 9 mil? Aí a gente fala, não, tá gastando 5 e tá trazendo o mesmo resultado, alguma coisa tinha de estranho. A gente pegava o relatório antigo e comparava com a plataforma, era tiro e queda. A empresa anterior fazia a manipulação dos dados e era uma coisa ruim. E o complicado também aqui é o problema de bitributação, né? Então, dependendo da forma com que você é organizado, se você não é uma agência de publicidade, você não tem um modelo específico de abatimento de valores de investimento que você pode ver com o seu contador, mas você tem que estar enquadrado como agência de publicidade, então seu imposto vai lá em cima, você pode gerar o abatimento desse valor, porque basicamente você informa para o governo e tudo mais que essa é uma verba de mídia, tá? Então, você está recebendo dinheiro para botar em mídia, não é um dinheiro que está ficando no seu caixa. Existe uma burocracia para fazer esse tipo de coisa, mas eu recomendo que para facilitar, para quem atende contas pequenas, um jeito mais fácil é o dono da conta, que é o cliente, entrar lá e fazer a colocação do valor. Ainda porque um outro problema que pode acontecer é que o cliente pode falar para você, olha, faz o investimento aí, a hora que acumular um mês você me manda uma fatura que eu pago. E eu já vi muita agência quebrar porque o cliente não pagou na data. Não é nem que não pagou, ele não pagou na data. Então a empresa tirava do capital de giro dela para poder rodar ali as campanhas do cliente e o cliente atrasava 30, 60 dias e a empresa ficava sem capital de giro e tinha dificuldade de pagar salário de colaborador, pagar o próprio Google, pagar as ferramentas e acabava quebrando. Tá? Então muito cuidado. A minha recomendação é que quem insere a grana na plataforma é o próprio cliente. Se ele não inserir, você não tem como veicular. E isso também está no nosso contrato, que quem é responsável por abastecer a conta é o próprio cliente. Beleza? Então, como disse Rafael, essas foram as 3 perguntas que normalmente caem, né? Para quem está começando, às vezes é um freelancer, consultor, está começando a agência, não sabe qual é o modelo ideal de fazer. O que eu tenho de recomendação final dessa linha é foque no seu business, tá? Você não é um negócio, a agência não é um negócio onde você está aqui para ficar vendendo ou comprando conta de anúncio. Você está aqui para vender sucesso para o seu cliente, você tem que entregar sucesso para ele. Seja ele mais awareness, seja ele mais visibilidade, né, como awareness, seja mais vendas, seja mais leads. Ele tem um objetivo geral e não é nada legal, não é nada que você deva se vangloriar, você deva sentir empolgado quando o cliente vai sair, você fala, pelo menos ele não vai sair com a conta de anúncio. Não, cara, se ele saiu, foram por vários motivos. Pode ter sim o cliente que vai sair na sacanagem? Pode ter esse caso, mas aí você tem outras artimanhas para você conseguir trabalhar no dia a dia, talvez uma multa por rescisão antecipada, outras coisas que a gente já falou aqui no canal. Mas ele saiu ou não sair com a conta não é o que vai diminuir a sua agência e você ficar com a conta, o que você ganha com isso no final do dia? Sim, o simples fato dele não poder utilizar, no final das contas, não vai valer a pena para você, não vai trazer nenhuma vantagem para sua agência. Então foca no que é o seu objetivo de trabalho, que é ser uma agência digital, que é ajudar os seus clientes a performarem melhor. E isso também, até lembrei de uma coisa agora falando no finalzinho, acontece com muita agência que desenvolve sites, onde você acaba dando o site para a pessoa desde que ela fique dentro da sua hospedagem, né? Então, tem gente que maquia até os dados da hospedagem. Poderia cobrar do cara R$50 para fazer hospedagem e cobra do cara 200, porque você está fazendo um markup no número. E quando o cara sai, você simplesmente fala, olha, tá aqui o zip do seu arquivo, do seu site e tira o site do ar. Então, como prestador de serviço, nossa visão aqui, né, por você trabalhar com a experiência é entregar para o cara sucesso. Se ele quer sair, ajude ele a sair de forma cômoda. A primeira coisa que a gente faz aqui é, olha, lembrando que a conta é sua, se ele tiver alguma dúvida posterior ao rompimento do contrato, à saída ou encerramento do contrato, se ele falar, olha, onde fica tal acesso do Google Analytics? Se a gente tiver o acesso ainda, a gente fala para ele, olha, tá nessa sua conta aqui, esse seu usuário, esse e-mail aqui que foi o criador. Isso já aconteceu com vários clientes. A gente ajudou o cliente, mesmo depois de 6 meses, ele ia
trabalhar contra a agência e falou assim, eu não sei qual usuário que tá com vocês. A gente fala, tá nesse usuário aqui. Ele fala, legal, valeu por ter me avisado. Aí a pessoa ia lá e resolvia o problema dela. Então o teu objetivo é ser uma agência digital, não é ser um negociador ou, sei lá, uma barreira para que o seu cliente tenha sucesso no dia a dia, beleza? Espero que você goste dessas dicas, dessa forma você vai conseguir ter um negócio muito mais longo, ter muito mais longevidade no seu negócio, muito mais íntegro e fiel ao seu objetivo de trabalho. Seus clientes e ex-clientes vão gostar bastante de você quando você tiver esse tipo de posicionamento. Se você já tem, parabéns, se você não tem, é a hora de mudar, porque ainda dá tempo de você mudar antes que você enfrente grandes problemas relacionados a isso. Seja isso uma ação judicial, seja isso uma quebra de negócio, como eu disse para você, às vezes a pessoa fazia o gerenciamento de verba aqui direto com o próprio bolso. Então, muito cuidado com esse tipo de ação, porque eu não vejo longevidade nesse tipo de esqueminha, beleza? Um forte abraço, se você gostou desse vídeo, dá o joinha, se você tem algum comentário, deixa aqui embaixo e não esquece de assinar o canal, beleza? Sou o Fábio Ricota, a gente se vê na próxima oportunidade. Valeu!